Bom dia, meninada! Tudo bem com vocês? Continuando o nosso tratado. Nós estamos já no parágrafo 177. E ele vai dizer assim para nós que os filhos de Maria, eles são pobres, fracos, inconstantes, e o seu interior, ele é todo viciado, como nós já falamos lá atrás. E eles podem ser chamados também, igual é dito para nós na Salve Rainha, os degredados filhos de Eva. Que são degredados filhos de Eva? São os filhos que perderam a graça de Deus, são os filhos que perderam o paraíso. Eles estão fora da sua casa, fora da sua pátria. Veja, Jesus criou para nós o paraíso, e pelo pecado eles foram expulsos do paraíso, porque eles pecaram. E a consequência do pecado é a vontade de pecar novamente, mesmo estando perdoados. Por isso eles são ditos que são os degredados filhos de Eva, aqueles que foram expulsos do paraíso. Mas ele vai dizer assim, uma palavra de muito conforto, ele vai falar assim: coragem. Coragem, porque eu tenho aqui neste livro um ensino que ele é um segredo desconhecido até dos mais devotos de Nossa Senhora, até das pessoas mais sábias. E ele vai dizer assim: procura outro cofre, procura outro lugar para guardar o seu tesouro. Não coloque o seu tesouro no vaso manchado pelo pecado que é você mesmo. Por quê? Porque mesmo perdoado o seu pecado, o mau cheiro que fica no interior deste vaso, que é você, ele vai passar para a água, ele vai passar para o vinho. Lembra que nós sempre usamos essa imagem. E ele vai dizer assim que a nossa caridade, a nossa pureza, a graça, o mérito, a virtude, tudo isso são tesouros que nós fazemos com as nossas boas obras, mas que nós guardamos nesse vaso corrompido, nesse saco furado que somos nós. E ele vai dizer assim: se você colocar aí, você vai ser roubado pelos ladrões. Quem são os ladrões? Os demônios. Qual que é a causa disso? O nosso amor próprio, a nossa confiança em nós mesmos e a nossa vontade própria. Nossa Senhora vai dizer assim: se desapegue disso, porque se vocês ficarem apegados a isso, se vocês ficarem confiantes em vós mesmos, vocês serão roubados. Ele vai dizer assim para nós: deposite em Maria todos esses tesouros. Por quê? Porque Maria, ela é o vaso espiritual. Maria é esse cofre forte. Por quê? Porque em Maria, neste vaso espiritual, neste cofre forte, foi depositado nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Deus depositou Deus em pessoa em Maria, nesse vaso espiritual. E ele vai dizer assim que esse vaso espiritual, ele é a morada das almas que são espirituais. Ele vai dizer assim que é um trono de graça, um trono de honra, um trono maravilhoso. Ele vai dizer assim que Nossa Senhora é rica como se ela fosse uma casa de ouro. Ela é forte como a Torre de Davi. A Torre de Davi era o lugar mais forte que existia na antiguidade. E ele vai dizer assim que a Torre de Marfim, ele compara Nossa Senhora com a Torre de Marfim. Tal é o nível da pureza de Nossa Senhora. Ele vai dizer assim: quão feliz é o homem que tudo entregou a Maria. Por quê? Porque ele é todo dela e ela é toda dele. Lá em João, no Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 10,
Ele vai dizer assim, que todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. Olha que coisa bonita. Quando nós nos entregamos a Maria, nós somos todo dela e ela é toda nossa. E ele vai dizer assim que é muito difícil para as pessoas entenderem esse tipo de coisa, mas as pessoas que não entendem esse tipo de coisa são pessoas que estão em pecado, são pessoas que são orgulhosas, são pessoas que gostam mais do mundo do que das coisas de Deus. Ele vai dizer assim que as pessoas que vão entender este tipo de coisa, ele vai colocar lá como diz no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 13. Essas coisas são para as pessoas que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, para as pessoas que são pessoas espirituais, que são pessoas que já não têm mais o seu desejo nessa terra, mas têm o desejo do céu, têm o desejo de Deus. Veja, Nossa Senhora, ela é a mais honesta e a mais generosa de todas as criaturas que Deus criou. Tem um santo que vai dizer assim, que a gente entrega um ovo para Nossa Senhora e ela entrega um boi inteiro para nós. A gente entrega um pouquinho de coisa e ela entrega coisas maravilhosas. Ele vai dizer assim que é preciso que nós entreguemos tudo para ela, sem reserva. Nossos trabalhos, as nossas virtudes, e é preciso que, entregando tudo para ela e sem reserva, nós também trabalhemos, nós também nos esforcemos para adquirir as virtudes e para tentar não pecar mais. Fazendo dessa forma, nós estamos entregando tudo com generosidade e Nossa Senhora, por sua vez, ela vai entregar tudo dela também com generosidade para nós. Se nós confiarmos em Nossa Senhora, nós seremos salvos. Sendo protegidos por ela, nós não temeremos absolutamente nada. Se nós estivermos sob o seu auxílio, nós vamos poder entrar nesta guerra, combater nesta guerra e colocar os inimigos nossos em fuga. E ele vai dizer no final, ele vai dizer assim, que a devoção que ele está apresentando aqui para nós é uma arma poderosíssima que Deus concede para aquelas pessoas que Deus quer salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.